Gênesis 25, versículo 21. Gênesis 25, versículo 21. Está escrito assim: Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações. Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então ela disse: por que isso está acontecendo comigo? E foi perguntar ao Senhor. O Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, o maior servirá ao menor. Cumprindo-se os dias para que desse à luz, haviam gêmeos no seu ventre, como Deus havia falado. E saiu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. E depois saiu o seu irmão, agarrado a sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos, quando Rebeca os deu à luz. Capítulo 32 agora, capítulo 32, versículo 22. Gênesis 32, versículo 22. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e os seus 11 filhos, e passou o val do Jaboque. Tomou-os e fê-los passar tudo que tinha. Jacó, porém, ficou só. E lutou com ele um homem até o romper do dia. E vendo esse que não prevalecia contra ele, tocou-lhe a juntura da coxa de Jacó, enquanto se batalhava com ele, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó. Ele disse: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E ele respondeu: Jacó. Então disse: não se chamará mais Jacó, mas se chamarás Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Jacó perguntou-lhe: diga-me, peço-te, qual é o teu nome? E ele respondeu: por que perguntas pelo meu nome? E ali o abençoou. Chamou aquele lugar Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi poupada. E se você leu comigo, diga amém. Quem está com a sua atenção voltada à palavra de Deus, diga graças a Deus. Ouça isso. Jacó fazia parte de uma família muito especial dentro do plano de Deus, no contexto do Antigo Testamento. Um dia Deus se revelou a um homem chamado Abraão, e Deus fez com ele uma aliança. Deus disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu vou abençoar a todos os que te abençoarem, e também serão amaldiçoados todos aqueles que te amaldiçoarem. Nos dias de Isaque, filho de Abraão, Deus renova essa aliança. Mas quando Isaque tinha já quase os seus 60 anos de idade, a Bíblia diz que Rebeca, sua esposa, era estéril e não podia ter filhos. E ele orou ao Senhor por sua esposa, e Deus ouviu a oração de Isaque e abriu a madre de Rebeca. Quando Rebeca estava grávida, ela percebeu uma certa agitação no seu ventre, e ela foi falar com Deus sobre o porquê daquilo ali. E Deus disse a ela: você está grávida de gêmeos, tem 2 meninos aí no seu ventre. Eles futuramente serão 2 povos, serão 2 nações. Só que eu vou continuar a aliança que eu estou estabelecendo por meio do segundo, e não por meio do primogênito. De modo que por causa disso, o maior servirá ao menor. Rebeca guardou essa palavra no seu coração. Os filhos nasceram. Primeiro nasceu um menino todo peludo, algo totalmente anormal para uma criança recém-nascida. E por causa disso, colocaram o nome de Esaú, que significa peludo ou cabeludo. Embora o termo seja um tanto chulo, mas fazia menção à origem do significado do nome. Depois nasce o seu irmão com a sua mão agarrada ao calcanhar. Eles olham e a interpretação que eles fazem é o seguinte: ele queria puxar para nascer primeiro, para ser o primogênito.
e coloca o nome diante disso de Jacó. Embora nós temos várias variantes, como suplantador, enganador, o nome Jacó no hebraico significa aquele que agarra. E eles fazem a ideia, o entendimento, que o desejo era puxar para nascer primeiro e ser o primogênito. Algo totalmente difícil, impossível de ter acontecido dentro da interpretação, mas carrega com ele esse sentido e essa ideia que foi projetada em seu nascimento. A grande questão é que essas duas crianças, elas vão formar a vida, vão crescer, passar por todas as fases da vida. Vão passar pela infância, pré-adolescência, adolescência, juventude. Jacó vai ser o filho preferido da sua mãe, ele vai habitar em tendas, é o filho mais caseiro. Esaú é o filho mais preferido do seu pai, é o filho mais caçador, desbravador, aventureiro. E a vida vai se passando até que agora eles estão adultos. E a Bíblia diz que em um dia, um dia comum da vida deles, de repente Esaú está voltando do campo para casa. Se coloque no lugar de Esaú, um dia inteiro caçando, exposto ao sol do Oriente Médio. Temperatura quase que de 50 graus, e corre para lá, corre para cá, perde um animal, captura outro. Final do dia ele está totalmente exausto, ele está voltando para casa, e Jacó está indo ao seu encontro. Jacó tem um prato de comida, e Esaú está com muita fome, exausto, cansado. E quando ele olha para aquele prato de comida, ele é atraído pelos seus sentidos, pela visão, ele é atraído pelo cheiro, pelo paladar, enfim, tudo que ele tem se remete a ele querer ter aquele prato de alimentação para si. Ele olha para o seu irmão e diz: será que você pode me dar essa comida? Jacó, muito esperto, diz: dá eu não dou não, mas a gente pode negociar. Mas como assim negociar? Eu tenho algo que você quer e não tem, e você tem algo que eu quero e não tenho. Transfira para mim o direito à bênção da primogenitura, e esse prato de comida é seu. Qualquer um de nós iríamos responder o quê? Não vale, fico com a sua comida, daqui a pouco eu chego em casa e me alimento, e a vida continua e está tudo bem. Só que diante dessa proposta de Jacó, Esaú vai fazer uma das declarações mais tolas da sua vida, porque ele diz: do que me vale o direito à primogenitura se eu estou perto de morrer? A pergunta é: Esaú estava perto de morrer, sim ou não? Não, ele só estava cansado, exausto, por causa de um dia inteiro exposto ao sol. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Na vida você tem dois caminhos. Quantos caminhos? Dois. Ou você sacrifica um momento para não perder o futuro, ou talvez você sacrifica o seu futuro por causa de um momento. Ou você aguenta firme esse momento, mas não negocia aquilo que não é para ser negociado, ou você permite que o desgaste de um momento, a pressão de um momento, as emoções talvez vulneráveis de um momento, façam você comprometer algo que é muito especial para o futuro da sua vida. Deixa eu dizer uma coisa a você: o que até então estava sendo configurado como Abraão, Isaque e Esaú, a partir desse momento passa a ser configurado como Abraão, Isaque e Jacó, porque Esaú permitiu que o desgaste de um momento fizesse ele comprometer o seu futuro por causa de um momento. Eu quero crer em uma palavra de Deus aqui para a sua vida diante disso. O que você está vivendo é apenas a consequência de um dia inteiro exposto ao sol. O que você está vivendo é apenas a pressão de um momento. Talvez eu estou pregando para pessoas aqui essa noite, tanto no auditório presencial como pela transmissão, que talvez você esteja enfrentando um momento tão vulnerável que as suas emoções estão quase fazendo você tomando decisões que você sabe que não são mais certas, mas a pressão, as emoções, as circunstâncias estão empurrando você para isso. O Senhor está dizendo a você: aguente firme, suporte um pouco mais, aguente um pouco mais, busque direções em Deus, mas não jogue fora o seu futuro por causa de um momento. Deus vai te dar graça, Deus vai te sustentar, Deus vai te fortalecer. Esse momento vai passar e você não vai perder o futuro que Deus tem preparado para a história da sua vida. Você entende isso e pode dar glórias a Deus por isso? Esaú não assimila isso e ele joga o futuro fora por causa da pressão de um momento. Passam alguns dias, talvez semanas, quem sabe até meses, e agora o mesmo sentimento de morte próxima. Quem é que sente? Isaque. Ele está cego,
talvez um descolamento de retina, enfim, qualquer problema que hoje a gente olha e diz, é catarata, perdeu a visão por causa disso. A medicina da época não tinha esse entendimento. E o sentimento que ele tem é, se eu perdi a visão, é porque eu estou perto de morrer. Preciso resolver algumas coisas. Ele chama Esaú e fala assim, vai ao campo. Eu gostaria que você repetisse isso comigo. Diga, vai ao campo e pegue uma caça. Vai ao campo, pegue uma caça. Prepara para o seu pai do jeito que seu pai gosta de se alimentar. Eu vou comer e vou abençoar você com a bênção da primogenitura. O problema é só um. Do lado de trás da cortina, quem é que está? Rebeca. Ela ouve tudo. Chama Jacó e o texto diz que ela fala isso daqui, vai ao quintal e pegue 2 cabritos. Olha a diferença disso daqui. Vai ao campo e pegue uma caça. Vai ao quintal e pegue 2 cabritos. Cuidado com os resultados rápidos. Cuidado com os atalhos, porque aquilo que não te custa muito, dificilmente valerá muito. Rebeca está construindo uma rota, que ela está colocando Jacó, você conhece muito bem a história, não vou me deter aqui, a se passar pelo irmão, com as vestes do irmão, cheiro do irmão, segredo que na mente de Isaac era apenas de Esaú, só que na verdade a atitude que ela está tendo, está revelando 2 coisas, quantas coisas? 2, primeiro lugar, Rebeca não confiava completamente em Deus, porque o que ela está dizendo é, se eu não fizer alguma coisa, Deus não será fiel suficientemente para cumprir aquilo que ele disse lá atrás, quando ele falou que o maior irá servir ao menor. Eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que passar Jacó na frente, eu tenho que prejudicar Esaú. Deixa eu dizer uma frase a você, guarda essa frase em seu coração nesta noite. Deus, ou a gente confia por inteiro, ou a gente não confia. Deus, ou a gente confia por inteiro, ou a gente não confia. Não tem como confiar em Deus pela metade. Ou a gente confia por inteiro e deposita toda a nossa confiança nele, ou se a gente tentar colocar a nossa mão naquilo que Deus está fazendo apenas com a dele, talvez a gente coloque tudo a perder, talvez a gente compromete tudo. Em nome de Jesus, coloque a sua confiança por inteiro em Deus, e Deus vai cuidar de você e guiar toda a sua trajetória de vida. Sabe quem é um exemplo para a gente de quem confiou por inteiro? Diga comigo, Noé. Você lembra o que Deus falou com Noé? Deus disse, Noé, construa uma arca. Por quê, Senhor? Porque vai vir um dilúvio. Como assim? Muita chuva. Vai inundar tudo isso daqui. E só quem estiver dentro da arca que você vai construir, que vai se salvar, que vai se. Noé começou a construir. Que já viu algum filme do dilúvio, faz assim com a sua mão, ok? Qual é a cena que a gente tem do dilúvio? É o Noé desesperado, tentando fechar a porta da arca, a água quase entrando, gente tentando entrar na arca, um desespero, e talvez um dos filhos olhando e dizendo assim, pai, ufa, hein? Mas 5 minutos entrava água aqui dentro, acabava com tudo. Já leu o contexto aqui, com calma aquele texto? A Bíblia diz que do dia que Noé fechou a arca e Deus selou a porta da arca, até o dia que Deus mandou o dilúvio, passaram-se 7 dias. Quantos dias? Se coloquem na pele de Noé. Primeiro dia, porta da arca fechada, nada de chuva, gente reclamando lá de fora. Segundo dia, nada de chuva, gente questionando lá de fora. Terceiro dia, nada de chuva, gente murmurando lá de fora. Quarto dia, nada de chuva, gente olhando e dizendo, esse homem está louco. Talvez no 5º dia chega um filho para ele e fala assim, pai, o senhor tem certeza que Deus falou com o senhor mesmo? Tenho. Pai, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Quantas vezes Deus falou para o senhor construir esse barco aí? Uma vez. O senhor está dizendo que o senhor construiu tudo isso, Deus falou só uma vez? Só uma vez. Pai, quanto tempo faz isso? 120 anos atrás. Mantenha a porta da arca fechada. Talvez chega no 6º dia, chega um outro filho e fala assim, pai, a gente conta uma história, a gente livra a pele do senhor. A gente disse que foi uma ideia da gente, não do senhor. Vamos soltar esses bichos. Não, mantenha a porta da arca fechada, porque eu sei que Deus falou comigo. Como assim? Deus, ou a gente confia por inteiro, ou a gente não confia. Confiança pela metade não tem como. 7º dia, a Bíblia diz que Deus abre com portas dos céus e com portas da terra. A sensação que eu tenho é lençóis freáticos explodindo, como se fosse com portas da terra. É chuva vindo do céu durante 40 dias, de forma ininterrupta. Noé talvez tinha todas as razões humanas para questionar a sua fé, mas ele entendia uma coisa: Deus não vai falhar. Deus não vai falhar. Deus não vai falhar. Deixa eu dizer uma coisa a você esta noite: Ele não é homem para mentir,
nem filho do homem para se enganar. Ele vela pela sua palavra para a fazer cumprir. E todas quantas forem as promessas que Ele te fez, no tempo certo se cumprirão. Deus não vai falhar com você. Deus não vai falhar com você. Confie por inteiro nele. Você pode dar glórias a Deus por isso. O que a Rebeca está dizendo é: se eu não prejudicar Esaú para colocar Jacó no caminho, Deus não vai conseguir fazer aquilo que Ele disse lá atrás, quando as crianças estavam no meu ventre. Primeiro erro, ela confia pela metade. Segundo entendimento aqui: não brinque com as consequências. Jacó sai para não morrer na mão do irmão. Fica 21 anos em Padã Arã. Quando ele volta, Rebeca já havia morrido. Nunca mais Rebeca viu o filho que ela tanto amava. Porque ela brincou com as consequências. Levante uma de suas mãos e diga: Senhor, aumenta o meu temor do Senhor. Não me deixe brincar com as consequências. Você pode repetir comigo essa palavra? Diga: consequências. Você lembra qual foi a primeira pessoa que lidou com consequências? Adão. Deus chegou para Adão e Deus disse o seguinte: Adão, coma de tudo, coma de... Só que tem uma árvore aqui no meio que você não pode tocá-la. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Há uma lógica de Deus no Éden. A Bíblia diz que Deus plantou. Deus fez o quê? Plantou um jardim no Éden. Aí Deus olha para o homem e fala assim: agora você cuide. Eu plantei, você cuide. Lavre a terra e colha. Mas quem foi que plantou? Eu. Primeira coisa, quando o homem peca, Deus faz o quê? Se retire do jardim. Como assim? A partir de hoje, do suor do seu rosto comerá. Até aqui eu plantei, você só colhia. Daqui para frente, plante você. O que Deus está dizendo é: quem não me respeita como Senhor, não pense que me terá como provedor. Não terá. Se você chegasse para Adão e perguntasse: você pode comer daquela árvore? Qual seria a resposta dele? Não. Se você perguntasse para ele: o que vai acontecer com você? Ele iria responder o que para você? Deus disse que eu vou morrer. Se você perguntasse: Adão, o que é morrer? Sabe o que ele ia responder para você? Não sei. Não é que não havia morrido ninguém, não havia morrido nada. Desde o Éden, a estratégia do diabo é tentar fazer você não ter noção de quão terrível é a consequência. Pensar que talvez não deve ser tão ruim assim a consequência de errar. Se Deus tivesse matado Adão quando ele comeu do fruto, Deus seria injusto? Não. Só que Adão morreria sem saber o que é morte. É como se Deus tivesse aberto uma antessala. Estou falando sobre não brinque com as consequências. E Deus tivesse falado: Adão, se você morresse agora, eu estaria sendo justo, mas você morreria sem saber o que é morte. Mas Senhor, como assim? Deixa eu te apresentar o que é morte. Primeira coisa que morre, um animal, para que seja tirado pele, para se construir vestes para Adão e para Eva. Primeira noção que Adão está tendo de morte: morte é fim, morte é interrupção. Segunda noção que Adão está tendo de morte: Caim mata Abel, um filho mata o outro. O segundo contato que ele tem com morte é dentro da sua casa. Ele está entendendo: morte não é só fim, morte é ausência, morte é dor, morte é falta, morte é saudade. Ele vai vivenciando ciclos de morte na sua vida. Só que a última esfera de morte que Adão conheceu é a pior de todas as esferas. Porque se você pega a construção genealógica, com 105 anos ele gera 7. 7 com 90 anos gera Enos. Se você vai somando essas idades, a sexta descendência de Adão foi um homem chamado Enoque. E a Bíblia diz que Enoque andou com Deus e viveu 365 anos. E por ter andado com Deus, Deus o tomou para si. Quando Deus toma Enoque para si, e você soma as idades de Adão, o 36º, 5º ano de Enoque é a idade de 887 anos de Adão. Adão estava vivo. Adão viveu 930 anos, segundo a Bíblia. Adão morreu 43 anos depois de que Deus tomou Enoque. A última esfera de morte que Adão conhece é a morte espiritual. Porque ele conhece agora um descendente que é amigo do Deus que ele era amigo, que dialogava com Deus, que todo dia na viração do dia ia para visitar ele no Éden. Quer ver uma coisa? Quem aqui esta noite veio para o culto, faz assim com a sua mão. No Éden não era o homem que ia para o culto, era Deus que vinha para o culto. Todo
todo dia, na viração do dia, Deus entrava no Éden. Deus sabia que o homem tinha um culto preparado para oferecê-lo. A comunhão, a intimidade, o alinhamento, o relacionamento. A última esfera de morte que ele conhece é a morte espiritual. Ele vê um descendente que é amigo do Deus, que anda com Deus, que era amigo dele, e anda a tal ponto que Deus o tomou para si, que Deus o carregou para si, que Deus o levou logo para a eternidade. Deixa eu dizer uma coisa para você: não brinque com as consequências. A gente não pode ter noção de quão terrível elas podem ser, mas aquilo que Deus disse não é não, aquilo que Deus disse evite, evite, aquilo que Deus disse não mexa nisso, não mexa nisso. Se você respeitar a Deus em seu coração, Deus vai guiar toda a sua história de vida, e o nome dele será glorificado sobre a sua história. Você pode dar glórias a Deus por isso. Nunca mais Rebeca viu o filho que ela tanto amava, porque ela brincou com as consequências. Jacó vai para Padã Arã, terra de Labão. Labão, irmão da sua mãe Rebeca, seu tio. Quando ele chega em Padã Arã, ele conhece uma moça chamada Raquel. Qual o nome? Qual o nome? Quando ele chega lá e ele conhece Raquel, o que aconteceu? Se apaixonou na hora. Ele diz assim: que moça é essa daí? Alguém fala assim: filha de Labão. Mas Labão, irmão de Rebeca, é meu tio, então está tudo em casa. Ok, chega para o Labão e vai conversar com ele. Ele chega para o Labão e fala assim: eu quero me casar com a sua filha. Labão fala assim: opa, só tem um problema aqui, qual? Nossa cultura. Como assim? A gente tem que pagar um dote para se casar com a filha de alguém. E qual que é o dote pela sua filha? 7 anos. Quantos anos? Quantos anos? Tem um homem aí perto de você? Tem. Dá uma olhada para ele. Vê se ele é do tipo de quem trabalharia 7 anos só para casar com a mulher que ama. 7 anos. 7 anos sem ganhar um centavo, Só para casar com Raquel, Ok. É a única condicional, é a única. 7 anos. Você está comigo aí? Diga amém. Jacó trabalhou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7º ano. Noite de núpcias, dote pago. O Labão olha para ele e fala assim: vamos conversar um pouco? Ele fala assim: claro. Ele se assenta e começa a beber, e vão bebendo. Jacó fica bêbado. No outro dia pela manhã que ele acorda, quem é que havia dormido do lado dele? Lia. A Lia só tinha um problema: a Lia não era tão bonita assim como Raquel. Esses dias eu ouvi uma coisa que tem sentido. Até 20 anos, quantos anos? Quem não ficou bonito não fica mais. Tem que ser feliz. Bateu 20 anos, não deu certo. Seja feliz, bem-humorado, agradável. Vai acontecer coisas boas na sua vida. Mas quem não ficou bonito não fica mais. Até 20 anos. Quantos anos? Até 40 anos. Não é regra, mas acontece. Até 40 anos. Quem não ficou rico dificilmente fica. Quantos anos? 40. E até 60 anos, quem não criou juízo, dificilmente, não cria mais. Jacó olha e fala assim: mas como assim? Foi por Raquel. O Labão olha para ele e fala: eu esqueci de falar uma coisa para você da nossa cultura. Nunca na nossa terra a filha mais moça pode se casar primeiro que a filha mais velha. Só que eu tenho uma contraproposta para você. Qual, Labão? Viva 7 dias de núpcias com Lia, depois tenha 7 dias de núpcias com Raquel, e trabalhe para mim mais 7 anos. Quantos anos? E você terá minhas 2 filhas como esposa. E a Bíblia diz que esses 14 anos na mente de Jacó, não é que ele trabalhou 7 anos por Lia e 7 anos por Raquel. Na mente dele ele trabalhou 14 anos por Raquel. E a Bíblia diz que passou como poucos dias, pelo tanto que ele a amava. Dá uma olhada de novo para um homem perto de você. Vê se ele trabalharia 14 anos para casar com a mulher que ama. 14. Sabe o que está acontecendo aqui? O cumprimento de uma lei que Deus estabeleceu sobre a humanidade, chamada lei da semeadura.
Paulo escreveu: gente, de Deus ninguém zomba. Tudo que o homem semear, isto também ele colherá, isto também ele ceifará. 7 anos antes, Jacó havia enganado seu pai e havia enganado o seu irmão. 7 anos depois, ele está sendo enganado pelo seu sogro. Talvez você olhe e fale assim: Mateus, mas então a vida foi injusta, porque se ele enganou o pai e o irmão, ele tinha que ser enganado pelo pai e pelo irmão, mas não pelo sogro. Deixa eu dizer uma coisa para você: a lei da semeadura não é uma lei sobre pessoas, a lei da semeadura é uma lei sobre a vida. Você abençoa pessoas, mas a semente é sobre a vida. É por isso que você não deve fazer o mal a ninguém. Talvez você faz o mal a alguém hoje e nunca mais encontra a pessoa de novo. A semente foi lançada sobre a vida. E é por isso que quando você faz o bem a alguém e a pessoa é ingrata e não te devolve o bem, não se preocupe, a semente foi lançada sobre a vida. Deus vai levantar alguém lá na frente que será instrumento da colheita da bênção dele sobre você, porque tudo que o homem semear, isto também ele colherá. Você pode dar glórias a Deus por isso? Trabalhe para mim mais 7 anos. Quantos anos agora? 14. Quantos anos? Terminam os 14 anos. Dobre atenção, eu começo a concluir aqui. Jacó olha para Labão e fala assim: meu sogro, estou 14 anos te servindo, só que eu preciso voltar para minha terra, Hebrom, ok? E Jacó nesse momento tinha 2 esposas, Raquel e Lia, servas, 11 filhos, pastores, rebanhos, patrimônios a serem mantidos. Ele diz: eu preciso voltar com alguma coisa para me manter no meu retorno. Mas como assim, Jacó? Me deixe trabalhar mais 7 anos. Quantos anos? E todas as crias que nascerem puras e lisas são suas. Mas as crias que nascerem malhadas e manchadas, permita que sejam minhas. Irmão, em 14 anos, não tinha nascido quase que nada de cria malhada e manchada. O Labão olhou e falou assim: como? Malhadas e manchadas que são suas e o resto minha? Fechado. Havia chegado o momento de Jacó receber a colheita do engano, porque a colheita chega para todo mundo. O Jacó descobriu um jeito de colocar os animais para reproduzirem, de modo que quando eles cruzavam, olhando para varas de madeira e pedaços de telhas, todas as crias nasciam malhadas e manchadas. Não me pergunte como que o Jacó fazia isso, mas de Jacó também você não pode duvidar de nada. Às vezes eu tenho a sensação que o Jacó ainda tem alguns descendentes perdidos por aí. Você já conheceu algum? Nos outros 7 anos, o Jacó enriqueceu absurdamente. Fecha-se o último ciclo de 7 anos, agora 21 anos. Em uma madrugada, a Bíblia diz que Jacó reúne Raquel, Lia, filhos, rebanho, pastores, servos. Ele está indo para Hebrom, mas ele tem que passar por um local chamado Val do Jaboque. E eu gosto dessa expressão. Jacó passou Raquel, Lia, filhos, rebanhos, pastores. Mas o texto diz: Jacó, porém, ficou só. Você pode repetir comigo? Diga: Jacó, porém, ficou só. Você sabe muito bem que aquilo que nós somos quando tem alguém por perto é o que constrói a nossa reputação. Aquilo que nós somos quando não tem ninguém por perto é o que constrói o nosso caráter. Deus se encontrou com Jacó quando Jacó estava só. Se você cuidar do seu caráter, Deus vai cuidar da sua reputação. Deus se encontrou com Jacó quando Jacó estava só. Porque quando Deus precisa mexer na reputação de alguém, é porque essa pessoa rejeitou por várias vezes as oportunidades de Deus de corrigir o seu caráter. Deus se encontra com Jacó. O confronto começa a ser atravessado por toda a madrugada. Aquele ser espiritual quer seguir. Jacó está agarrando ele, dizendo: ó, você não sai daqui enquanto você não me abençoar. De repente Jacó é ferido, a juntura da coxa dele se desloca, ele passa a mancar a partir daquele dia. E Jacó está segurando aquele ser mesmo ferido. E aquele ser olha para Jacó e faz uma pergunta: qual é o teu nome? Qual é o teu? Qual é o teu?
Essa aqui é a pergunta mais mal resolvida da vida de Jacó. Você lembra onde ele ouviu ela pela primeira vez? Ele está dentro do quarto do pai. O pai está cego. Ele está com um prato de comida na mão. O pai pergunta: quem é que está aí? Quem entrou? Talvez ele dá uma disfarçada na voz. Jacó. Foi isso que ele falou? Esau. Só que agora ele não está diante do pai. Agora ele não está diante de Labão. Agora ele está diante do único que ninguém consegue enganar. Qual mesmo que é o teu nome? Ele se rende diante da soberania de Deus e diz: Senhor, o meu nome é Jacó. Guarde isso com você. Deus não espera encontrar perfeição em você. Só que tem uma coisa que Deus não abre mão de encontrar na gente: sinceridade. Você entende isso? Você lembra da mulher cananeia? Eu fecho com ela. Já estava na região de Tiro e Sidom. Tiro e Sidom. Já percebeu que toda região de divisa sempre é região de mistura de culturas? Ok? Nós estamos aqui, por exemplo, no estado de Goiás. Tem gente que mora dentro do Distrito Federal, mas a cultura é goiana. A culinária é goiana. Se você vai aqui, por exemplo, na divisa do estado de Goiás com Minas Gerais, tem gente que mora do lado de cá, mas a cultura é mineira, o sotaque é mineiro, a culinária é mineira, porque toda região de divisa é uma região de misturas de culturas. Já está entre Tiro e Sidom, Israel e Fenícia. Tem uma mulher cananeia, mais uma mistura de cultura ainda. Ninguém sabe quem é de lá, ninguém sabe quem é de cá. Ela tem um problema, a filha dela está endemoniada em casa. Ela sabe que Jesus pode resolver o problema. Só que ela vê que Jesus está atendendo apenas os filhos de Israel. Mas qual o problema disso? Ela entra e diz: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. A expressão filho de Davi é uma expressão que somente judeus usavam no contexto do Novo Testamento. A única pessoa que Jesus aceitou chamá-la assim foi Bartimeu, porque era uma expressão de legitimidade de acesso ao trono. Quando um judeu dizia: eu te reconheço como filho de Davi, o que ele estava dizendo era: eu reconheço que o senhor tem linhagem real, que o senhor tem acesso ao trono, que o senhor é descendente de um rei. Então, como judeu, eu te reconheço e te celebro como rei sobre os judeus. Tu és filho de Davi. Só que essa mulher não é judia. Mas qual o problema? Ninguém sabe quem é de lá, ninguém sabe quem é de cá. Todo mundo se parece. Ela entra e diz: Senhor, filho de Davi, o senhor pode libertar minha filha? Jesus olha para ela e fala assim: mulher, deixa eu falar uma coisa para você. Eu não vim senão para os filhos de Israel. Sabe o que Jesus estava dizendo? Você não vai conseguir nada pelo engano comigo. Você não precisa tentar mostrar ser quem você não é para alcançar coisas na sua vida. O que você é, do jeito que você é, Deus tem um caminho preparado, uma história preparada, e tudo vai se alinhar até você. Você pode olhar para alguém que está perto de você e diga para essa pessoa: cuidado com o que você muda para agradar pessoas. Diga para essa pessoa: seja você. Tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte, repita comigo: anéis, sapatos e amizades. Vamos de novo, diga: anéis, sapatos, diga, e relacionamentos. Diga: se não deu, não force. Ok? Você não tem que mudar quem você é. Ninguém consegue se manter por muito tempo um personagem. Por que não se apresenta como cananeia? Engano. Eu não vim para outros, senão para os filhos de Israel. Só que aqui ela piora a situação. E ela leva Jesus a um nível de um pouco mais de irritabilidade. Porque o texto diz que ela se prostra e adora. Se prostra e se tem uma coisa que Jesus repugna, é a adoração misturada com engano. É a adoração aqui dentro, engano lá fora. Adoração aqui dentro, mentira lá fora. Adoração aqui dentro, vida ímpia lá fora. Esse casamento de sagrado com profano, isso repugna, isso deixa Jesus irritado. Quando ela se prostra e adora, e mistura adoração com engano, aí Jesus é mais radical na resposta. Porque ele olha para o outro e fala assim: mulher, deixa eu falar uma coisa para você. Eu não vou parar de alimentar filhos para dar de comer a cachorrinhos. Eu vim para os filhos, eu sei quem é filho. Você não tem acesso à mesa, você não é filha, você não é descendente de Abraão. Jesus dá uma resposta radical para ela. Aí quando Jesus dá essa segunda resposta, pela primeira vez ela é sincera. Porque ela olha e diz: é verdade, Senhor, eu não sou filha.
eu não sou descendente de Abraão, eu não tenho acesso à mesa, mas já que o Senhor mexeu em mesa, deixa eu lembrar uma coisa para o Senhor: sempre na mesa dos grandes senhores, quando os pais estão alimentando os seus filhos, sempre sobra um pouco de pão, sempre sobra um pouco de migalha, e generosamente os filhos sempre lançam essas migalhas ao chão, para que os cães que estão embaixo da mesa possam também comer. Então faça uma coisa: pode curar os filhos, pode libertar os filhos, mas quando o Senhor acabar de atender os filhos, eu estou aqui à espera da migalha que virá, mas eu não abro mão disso, porque ela foi sincera. Jesus olhou para ela e disse: mulher, nem em Israel eu encontrei tanta fé, pode voltar para casa, sua filha já está liberta. Porque onde há sinceridade, existe milagre da parte de Deus. Você pode dar glórias a Deus por isso. Deus não espera da gente perfeição, só que Deus não abre mão de encontrar na gente sinceridade. Qual mesmo que é o teu nome? Senhor, o meu nome é Jacó. O Senhor olhou para ele e disse: então não te chamarás mais Jacó, a partir de hoje você se chama Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Peraí, lutar com os homens e prevalecer, ok, mas com Deus? Deus se permite que alguém prevaleça contra Ele? Isso é impossível. Eu sempre olhei esse texto por uma perspectiva que eu estou encerrando para a gente orar. Um Deus que em uma manifestação dele se permite ser enfrentado por Jacó, e ele sai com a sensação de que prevalece. É um Deus que está dizendo: eu gostei de algo em você, Jacó. O que, Senhor? Você vai até o final, você não desiste fácil. Você pode estar ferido, mas não se entrega. Se você tem um alvo daquilo que você quer alcançar, é transformação, é viver uma nova realidade na sua vida com Deus, é vencer aquilo que faz parte do seu passado, que você não quer carregar isso para o seu futuro. Você está decidido a viver essa mudança, você está entrando em uma guerra, enfrentando uma guerra. Diante disso, Deus gosta de gente que não se entrega e luta até o final, prevalece. Normalmente, quem sai da igreja por causa de pessoas não entrou lá por causa de Jesus. Porque Deus gosta de gente que luta. Deus gosta de gente que não se entrega. Deus gosta de gente que pode estar ferida, mas não sai da batalha. Deus gosta de gente que diz: Senhor, me ajude, eu vou até o final, eu vou até o final, eu vou até o final, eu vou até o final. Você entende isso essa noite? Diga: Senhor, que haja em mim um coração que tenha sinceridade. Fica em pé comigo em nome de Jesus. Deus sabe que não vai encontrar na gente perfeição. Deus sabe que não vai encontrar na gente. Deus sabe que não vai encontrar na gente. Mas o que Deus espera encontrar na gente? Diga comigo: sinceridade. Ajuda aqui, por favor. Ele aqui vai representar agora Deus. Quem? Quem? E eu, Abraão. Deus chegou para Abraão em Gênesis 17. Deus disse assim: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande na minha presença e ser. Ande na minha presença e ser. Deus sabe que não vai encontrar na gente perfeição, mas Ele espera encontrar na gente o quê? Sinceridade. Mas o que Deus disse? Ande na minha presença e ser perfeito. Ok? Você já percebeu que há uma regra relacional que é a seguinte: a presença de alguém perto de você sempre vai te impossibilitar de você fazer aquilo que você sabe que não é certo. A presença de alguém perto de você sempre vai te impossibilitar de você fazer aquilo que você sabe que não é. Deixa eu te dar um exemplo. Você imagina que você está numa rua, você tem uma bala, coloca a bala na boca, o papel da bala está na mão, não tem nenhum lixo por perto, não tem ninguém na rua. 99% das pessoas são tentadas a fazer o que com o papel de bala? Mas isso é certo? E se do seu lado tem alguém que você respeita e considera, e se você está na mesma distância do lixo, na mesma rua, bala na boca, papel de bala na mão, você vai fazer o que com esse papel de bala? Você vai jogar ele no chão? Você coloca no bolso, você engole esse papel, mas você não joga ele no chão. O que mudou aqui foi o conceito do que é certo ou errado? Não, o que mudou aqui foi a presença de
alguém. Porque a presença de alguém perto de você sempre vai te impossibilitar de você fazer aquilo que você sabe que não é certo. O tema de vocês é santidade. Repita comigo, santidade. Fala comigo, santidade é o destino. Diga, santificação é o caminho. Isso faz sentido para você? Ok? Santidade é o alvo. Santificação é o nome que se dá ao processo. Cuidado com metas longas. Cuidado com metas. Cuidado com metas. Imagina que você tem problema com mentira. Aí você fala assim, Senhor, esse ano eu não vou mentir. Aí você fica 1, 2, 3 dias sem mentir, no 4º dia você mente. Qual o seu sentimento? Perdi o propósito, sim ou não? Sim, mas o ano só começou. Mateus, o que eu tenho que fazer? Tenha metas curtas, tenha metas diárias. Hoje eu não vou mentir. É essa área que o diabo normalmente me tenta. Meu compromisso é com hoje. Venceu hoje, renove um compromisso amanhã. Venceu amanhã, renove um compromisso depois da manhã. Por quê? Porque esse é o caminho da santificação. Porque santificação é o caminho, santificação é o... E santidade é o destino. Sabe qual é o caminho da santificação? Isso daqui. Ande na minha presença. É uma consciência, é uma... O que Deus estava dizendo era o seguinte: crie a consciência de que o seu pai pode estar longe, sua mãe pode estar longe, seu esposo, sua esposa, seu pastor pode estar longe, mas eu estou sempre perto. E a presença de alguém do seu lado vai te impossibilitar de você fazer aquilo que você sabe que não é. Respeita comigo, respeito a presença de Deus. Melhor dizendo, repita isso comigo. Vamos lá, diga, respeito a presença de Deus. Na matemática a gente diz que a ordem do fator não altera o produto. 3 vezes 4 é o mesmo resultado de 4 vezes 3. Na matemática não, mas na vida com Deus sim. Se Deus tivesse dito a Abraão, ser perfeito e ande na minha presença, sabe quando é que Abraão ia conseguir? Nunca. Porque a gente não é perfeito para andar com Ele. A gente anda com Ele para ser perfeito. É a convivência com Ele. É por isso que não tem como ter vida cristã se não tem relacionamento. O cristianismo não é uma religião, é um relacionamento. É mais do que uma religião. Uma religião só tem dogmas, o que pode e o que não pode. O cristianismo tem uma pessoa. Isso muda toda a perspectiva de fé. Você entende isso comigo? Amém? Fecho aqui para orarmos. Muito obrigado. Ande na minha presença e ser. É possível alguém ser perfeito? Seja sincero. Não, porque a perfeição é uma utopia. É o quê? Deixa eu te dar um exemplo de uma utopia para orarmos aqui. Imagine uma fazenda. Vocês estão talvez no estado mais propício para a região do agro no Brasil. Já viu uma fazenda? Imagine o limite do verde da plantação com o azul do céu. E no limite você vê uma árvore. Vê uma? Vê uma? Você consegue ver além dessa árvore? Não. Se você corre para ela, quando você chega nessa árvore, o mundo terminou ali? Não. O que aconteceu? Cria-se um novo horizonte. Você está me ouvindo? Diga amém. Enquanto você me ouve, o som é regularizado. Não se preocupe. Você consegue ver além daquela árvore? Sim ou não? Não. O mundo acabou ali? Também não. Se você corre para chegar naquela árvore, o que aconteceu? Descortinou um novo horizonte. Agora no limite você vê uma casa. Vê uma? Vê uma? Aí você corre para chegar naquela casa. O mundo acabou ali? Não. No limite agora você vê um rio. O mundo acaba naquele rio? Não. Você corre, tem a outra margem do rio. O que é isso? É uma utopia. É uma ilusão que você olha e você vê um limite. Só que o limite que você vê não é o limite do que existe. A perfeição é mais ou menos isso daqui. Porque santidade é o destino e santificação é o... Mateus, como que eu trago isso para a minha vida? E eu fecho aqui para orarmos. Obrigado pela sua atenção até aqui. Deixa eu fazer uma pergunta bem sincera a você. Quem hoje aqui, quando olha para a sua vida, vê pelo menos uma área principal que você tem errado, que você precisa melhorar? Faz assim. Diga comigo, a partir de hoje, isso daqui é a minha árvore. Persiga isso para resolver. Deus vai te dar vitória sobre isso.
Quando você tiver vencido isso, você vai ter se tornar uma pessoa perfeita? Não, você vai olhar para a sua vida e vai ver outra coisa que você tem que melhorar. Coloque o foco nisso, é uma casa. Você vai ter se tornar uma pessoa perfeita? Você vai olhar para outra coisa que você precisa melhorar. Persiga isso, será um rio. Porque a perfeição é uma utopia. Mateus, um dia eu vou me tornar uma pessoa perfeita? Não, mas um dia você vai olhar para trás e você vai ver como que você melhorou. Você vai ver onde que você estava e aonde que agora você vai estar. Porque assim a gente vai sendo aperfeiçoado de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória, até chegarmos ao ambiente da perfeição. Ainda que ele nunca seja alcançado, mas a gente vai aproximando, porque santidade é o destino, mas o segredo está no caminho com Deus. Faz sentido isso para você? Levante suas mãos aos céus. Diga: Senhor, essa jornada começa hoje com um coração sincero. Por 30 segundos, feche seus olhos, coloque sua mão no seu coração. Senhor, eu oro agora com esse meu irmão, com essa minha irmã, que ouviu a sua palavra, e assim como Jacó, tem áreas na vida dele e dela, que precisam ser limpas, tratadas, recuperadas. Senhor, que o Senhor derrame temor nesse coração e foco. Que ele entenda que é preciso mudar. E nós sabemos que sozinho não conseguimos. Isso se dá por meio de um encontro contigo, assim como Jacó se encontrou no Val do Jaboque. Que esse encontro seja diário, que a gente respeite a tua presença, que a gente tema o Senhor, que a gente entende que o caminho que leva à perfeição passa por andar com Deus. Que a gente entenda a dinâmica de ande na minha presença e ser perfeito. Planta esta verdade, Senhor, em nosso coração. Você pode dizer amém? Em pé como você está. Eu quero saber onde está a primeira pessoa para Jesus desse culto. Você que ouviu esta palavra, mas está distante dos caminhos do Senhor. Eu gostaria de convidar você agora a vir fazer a decisão mais importante da sua vida, que é renovar sua aliança com Deus. Eu preciso orar agora com você. Quem está me ouvindo, diga amém. Carinhosamente, se você olhe para alguém do seu lado, toda a igreja, dê um sorriso para essa pessoa. Pergunte se ele ou ela já entregou a vida a Jesus. Pergunte se ele ou ela precisa renovar uma aliança com Deus. Faz o convite a ele, faz o convite a ela. Talvez do seu lado, há alguém que precisa voltar hoje, que precisa renovar hoje. E Deus está derramando sinceridade nesse coração para reconhecer que é possível mudar. Nós queremos orar por você agora. Aonde está a primeira vida para Jesus? Há alguém? Há alguém esta noite? Mateus, eu ouvi essa palavra. Chegou uma vida, Deus te abençoe. Você pode dar glórias a Deus por ela? Aonde está a segunda pessoa para Jesus? Mateus, eu quero viver uma nova história com Deus a partir de hoje. Eu quero me arrepender dos meus pecados e deixar para trás, para o passado da minha vida, aquilo que eu não quero que se repita no meu futuro. Eu quero viver uma nova vida com Deus. Eu quero me reconciliar com Jesus. Eu quero voltar. Está chegando uma segunda vida? Está chegando uma segunda vida. Você pode dizer aleluia? Eu quero saber onde está a terceira vida para Cristo esta noite. Aonde está você? Se você está na galeria, me ajude a identificar você. Dê um sinal com a sua mão, deixa eu ver você onde você está. Aonde está a terceira vida para Cristo? Eu sei que não é uma decisão fácil, mas você sabe muito bem que a vida não tem a ver com o que é fácil ser feito. A vida tem a ver com o que é necessário de ser feito. Você sabe que não é fácil, que implica renúncia em algumas coisas, mas você sabe que é a decisão que você precisa fazer, porque Deus tem uma nova história para a sua vida. E eu convido mais uma vez, aonde está você, que está distante dos caminhos do Senhor, que precisa renovar sua aliança com Deus, recomeçar sua caminhada com Deus. Eu preciso orar agora com você. Eu estou no último minuto em que generosamente o pastor me confiou de deixar a palavra de Deus a você esta noite. E eu gostaria de, nesse último minuto, perguntar pela última vez: chegou a uma vida? Deus abençoe. Chegou a terceira vida.
Eu gostaria de, nesse último minuto, perguntar: aonde há mais alguém que ouviu esta palavra? Chegou uma quarta vida? Deus abençoe esse moço. Chegou uma quarta vida. Você pode dar glória a Deus? Nesse último minuto eu ainda pergunto: aonde há mais uma vida? Mateus, eu preciso viver uma mudança na minha vida. Eu preciso viver uma nova história. Eu tenho um longo passado de Jacó. Você precisa entender que você não consegue mudar um passado de Jacó, mas você consegue decidir viver um futuro de Israel. E isso passa por um encontro com Deus. E essa é a noite para você ter esse encontro transformador com Deus. Aonde está a quinta pessoa para Jesus? Me ajude a identificar você. Está vindo uma vida, Deus te abençoe. Chegou a quinta pessoa, glória a Jesus. Está vindo também uma moça, um precioso filho em seus braços. O destino dessa criança está sendo traçado para uma vida melhor a partir de hoje, através da sua decisão. Está chegando a sexta vida, ela traz 2 filhos com ela, glória a Deus. Um filho e um sobrinho, aleluia. Temos uma 7ª vida. Aonde está a 7ª vida? Toda a igreja, pela última vez, esteja em pé, por favor. Estenda as suas mãos para cá. Eu gostaria de pedir ao anjo dessa igreja que fizesse essa primeira oração, a oração de reconciliação. O pastor que vai cuidar de vocês, essa oração reconectando vocês à comunhão da igreja local. Oremos, irmãos, e vocês aqui à frente, repita comigo dizendo: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Escreva novamente o meu nome no livro da vida. Dai-me a alegria da tua salvação e concede-me o Espírito Santo durante toda a minha vida, até um dia eu encontrar contigo na glória. Assim eu entrego a minha vida, Senhor. Toma em tuas mãos. Amém e amém.